Olá, meus irmãos, Deus os abençoe no poderoso e santo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, nós temos vivido esses dias finais da história da igreja sobre a terra, debaixo da influência poderosa do Espírito Santo, que vem a nós através da mensagem do profeta. Veja, um vaso escolhido por Deus, através do qual Deus manifestou promessas grandiosas, como Malaquias 4, Apocalipse 10:7, Lucas 17:30, Marcos 16 e tantas outras escrituras. Veja, ali dentro desse vaso estava o grande tesouro, e esse tesouro é o Espírito Santo, através do qual nós temos a vida eterna. E o profeta veio para restaurar o nosso coração, a fim de termos a fé original, de vivermos de fé na pura e inadulterada palavra de Deus. E o profeta pregou importantes mensagens sobre cura divina, mas sobretudo para nos manter longe da visão, longe da audição, longe das conclusões humanas, conclusões médicas, longe da razão, longe da imaginação e de todos os sentidos humanos. E ele mostra, através da mensagem, que a fé verdadeira, a fé genuína, é o sexto sentido que Deus nos deu para fazer contato com o mundo invisível e operar milagres, operar maravilhas, operar libertação. Porque pela fé, veja, os irmãos do passado dominaram a força do fogo, eles abriram o Mar Vermelho, Josué atravessou o Rio Jordão e tantos outros milagres. Veja, quando o coração humano pode tomar as promessas de Deus e crer nelas, então os milagres operarão. E a grandeza disso está de que nós estamos aqui no tempo do fim para operar, para combater na maior batalha jamais pelejada. E somente terá êxito, somente vencerá aquele que usar o sexto sentido, fé. Fé nas promessas, fé na palavra, fé em tudo aquilo que Deus disse, através da oração, através do poderoso Espírito Santo, através da fé verdadeira que vem através da revelação da palavra. Então o profeta pregou, baseado em Hebreus capítulo 11, verso 1, ora, a fé é o firme fundamento, veja, das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Veja, não pode ser provado cientificamente, não pode ser visto com os olhos, não pode ser ouvido pelos ouvidos humanos. Haja visto que diz a Bíblia, aquilo que o ouvido não ouviu e os olhos não viram, nem subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, quando nós, pelo Espírito, através de um coração humilde, rendido, vivemos de fé no que está escrito, veja, operando através do sexto sentido, é quando nós poderemos ver Deus em operação e ver os grandes milagres. Eu quero ler um pequeno testemunho de uma irmã que tinha um tumor e outra que tinha úlceras no estômago. Essas mulheres operaram com o sexto sentido, e o profeta conta isso na mensagem, fé é o sexto sentido. E ele conta vários testemunhos, mas há ali alguns detalhes que eu quero salientar, e que poderá nos ajudar nesta hora. A grande dificuldade humana que nós temos é nos afastarmos daquilo que os nossos olhos estão noticiando, aquilo que nós estamos enxergando. Os sintomas, os crescimentos, os volumes, a oposição do diabo e assim por diante. Então a fé, ela se agarra na promessa. Ela não dá ouvidos ao que os sentidos humanos estão dizendo, mas ela se agarra no que está escrito. E ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Quando nós começamos a dar testemunho da verdade, daquilo que cremos, não olhando
para os lados, olhando para frente, crendo na verdade, é quando ele então honra a nossa fé e opera as maravilhas. Então na mensagem fé é o sexto sentido. Veja, a respeito desse sentido, né? Veja, esse sentido, se usado, é um sentido de libertação. Quando os outros 5 falham, por esse sentido, grandes coisas têm sido feitas. Aqui há algum tempo, em uma das minhas reuniões, houve uma senhora que veio à plataforma. E ela tinha o estômago ulcerado, sangrando. E o Espírito Santo começou a falar, e ela sabia que eu não conseguiria fazer aquilo. E lhe disse quem ela era, de onde ela veio, e ela tinha o estômago ulcerado. Então, quando ele veio, Jesus, ele disse, o Espírito Santo, assim diz o Senhor, você está curada. Ela foi para casa, veja, e havia uma senhora, a vizinha, estava vindo na fila de oração. E ela tinha um tumor na garganta. E quando chegou a vez dela na fila de oração, ele, o Espírito, lhe disse quem ela era, de onde ela veio, tudo sobre isso. E ela respondeu, tudo certo, confirmando o que o Espírito havia dito. Então disse o Espírito, assim diz o Senhor, você está curada. E então essas 2 mulheres vieram naquela noite juntas. E elas não se sentiram diferentes. Veja, aqui tinha um tumor, ainda tinha um tumor e que estava com o estômago ulcerado, ainda estava com o estômago ulcerado. Aí diz o Mourão, isso não tem nada a ver, como você se sente. Afaste-se desses sentimentos, afaste-se da dor, afaste-se do mal-estar, afaste-se da visão. Você não pode depender deles. Nós não podemos depender da nossa razão, das nossas conclusões, da nossa imaginação, das vozes, das setas envenenadas do maligno, porque isso é a evidência das coisas que não se vê. Veja, a prova, veja, sente, cheira ou ouve, é outro sentido. Veja, a verdadeira fé não está se baseando no que vê, no que sente. Observe o que aconteceu. Cerca de 2 semanas se passaram e essa mulher com o estômago ulcerado tentou comer e parecia que ela ia morrer. Mas ela ainda continuou. Ela disse, há algo sobrenatural nisso, porque o homem nunca me viu em sua vida e ainda assim ele me contou quem eu era. Veja, e isso tem que ser divino, porque se compara com a Bíblia. Vem, e ela afirmou, e eu conheço aquele companheiro. E eu ouvi pregar, e ele não tem escolaridade, ele não sabe nada dessas coisas e me contou tudo sobre isso. E o mesmo homem disse, assim diz o Senhor. E se ele é um servo de Deus, ele não poderia afirmar isso se ele apenas pensou. É o Espírito Santo falando através dele que você está curada. E ela continuou, e seu marido era um cristão, seus filhos, e ela disse que foi ver a sua amiga. Essa sua rua, a qual tinha um problema semelhante, mas ambas propuseram em seus corações que eles tinham aceitado que isso era Deus, e isso encerrou o assunto. As 2 não estavam dando atenção aos sentidos, aos sintomas, às dores e assim por diante. Certa manhã, as crianças tinham ido para a escola e ela estava lavando os pratos. E ela mal podia comer qualquer coisa, porque a úlcera iria simplesmente queimá-la. Ela estava lavando os pratos e ela contou, veja, de repente veio uma forte sensação de refrigério. E ela continuou, ela pensou, o que foi isso? E eu me senti tão estranho, um sentimento tão leve e refrescante. Bem, ela continuou lavando a louça, em poucos momentos ela sentiu-se com muita fome. E ela então foi até a mesa, e as crianças haviam deixado um pouco de aveia num prato. E ela pegou aquela aveia com uma colher e comeu, com um pouco de torrada, e ela pensou, bem, como de costume, talvez eu vomite em alguns minutos. E assim ela continuou, logo tudo estava bem. Ela foi e provou novamente, estava tudo bem. Então ela realmente teve um jubileu gastronômico. E ela foi e fritou alguns ovos, um grande pedaço de bacon, preparou uma xícara de café, e ela comeu realmente. E ela continuou lavando os pratos por mais algum tempo. Então ela se pôs de pé, ela se sentiu bem, ela levantou as mãos e começou a louvar a Deus, correndo pela rua, e ela ia contar à sua irmã sobre o que havia acontecido. Quando chegou lá, essa pequena senhora estava andando, sacudindo o lençol,
o mais forte que podia. E ela indagou: bem, o que está acontecendo, irmã? Ela respondeu: olha, aquela coisa saiu do meu pescoço. Eu não consigo encontrá-la no lençol. Não consigo encontrá-la em lugar nenhum. Foi embora. Uma contando testemunho para a outra. E as duas haviam recebido oração no mesmo dia e haviam passado semanas sem que a cura acontecesse. Então diz o profeta: o que era aquilo? Porque elas agarraram aquele sexto sentido da palavra de Deus, que não aceitaria não como resposta. Se Deus havia dito, e se era assim, diz o Senhor, o assunto estava encerrado. E elas vieram à reunião cerca de 2 meses depois, as duas me mostraram como elas foram curadas e tudo mais. O que foi isso? O sexto sentido. Aquele sexto sentido, aquele sentido de poder, aquela coisa as libertou. Não porque eu orei, mas porque elas creram. E isso concluiu o assunto. Isso é algo grande para nós meditarmos nesta hora e tomarmos uma posição definitivamente. Muitas pessoas estão claudicando, titubeando, balançando, indo de um lado para o outro, esbarrando aqui, esbarrando ali, estão confusas, estão fracas, não creem mais em nada. Mesmo que tenham a mensagem dentro de casa, não creem mais em nada. Sabe por quê? Elas estão se conduzindo pelos olhos, pelos ouvidos, dando crédito aos escândalos, se importando porque o amor se esfriou, porque outros se aborreceram, pelos falsos profetas, falsos ungidos. Isso não tem nada a ver, não importa quantos falem, quantos tropecem, quantos escândalos, o verdadeiro crente não se abala. Veja, existem hoje mais ou menos 8 bilhões de pessoas no mundo. Se desses 8 bilhões, menos de 1% for no arrebatamento, irmão, eu lhe pergunto, o que importa se os outros bilhões não creem na verdade? O mundo jaz no maligno, Satanás cegou o entendimento das pessoas. Firme-se nessa mensagem, creia nela, creia em Efésios 4, creia no 5º de Efésios, creia em Apocalipse 19, creia no corpo de Cristo, creia que é uma verdadeira igreja, creia que Deus cuida dos seus, creia em Daniel 12. Os entendidos, pois, resplandecerão como as estrelas do firmamento. Confia, creia. Veja, Miguel está pelejando por nós. A palavra se levanta, a palavra é Deus. E Jesus disse: minhas palavras são espírito e vida. Agarre-se ao sexto sentido. Creia, mesmo que nessa hora você está sozinho. Ou melhor, sente-se sozinho, porque sozinho você não está. Eu estou aqui. Existem muitos outros ao redor do mundo, porque de acordo com o arrebatamento, melhor, de acordo com a Bíblia, haverá um de cada nação, de cada língua, que subirá no arrebatamento. Deus tem um representante, uma testemunha em cada parte desse mundo. Deus te abençoe, Deus te guarde. Talvez você seja como aquele Antipas da Bíblia. Ninguém sabe quem ele é, a história não registra nenhum fato, apenas houve um tal de Antipas. Mas Deus sabia quem ele era, Deus conhecia a sua vida e Deus colocou seu testemunho na Bíblia. Assim somos nós, firmados sobre a rocha, vivendo do sexto sentido. Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.